Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma palavrinha sobre Santa Mônica. Santa Mônica hoje seria, naquela época, Argélia, lá é Tagaste, né? Hipona, Tagaste, Argélia hoje, só para vocês, na geografia, norte da África ali, né? E 331, morreu em 387, com 56 anos. Morreu com 56 anos, super nova, né? Nova, né? Tinha 3 filhos, casada. Né? Ela... 2 grandes problemas que enfrentou essa mulher. 2 grandes problemas. Primeiro foi o seu casamento, e depois o seu filho. Tinha 3 filhos. O casamento... uma questão também de escolhas, né? O casamento, ela se casou com um tal de Patrício, um pagão que não queria saber de igreja, de religião, de fé, não queria saber nada, né? Então, isso é importante, né? Um discernimento quando você vai casar, né? Isso aquilo, né? Tenha cuidado isso também, né? Ou seja, é um dos critérios, né? Com quem você vai ficar a vida inteira, se você tem fé. Ela sempre foi muito católica, muito cristã, né? Santa Mônica, mas ele era pagão, oficial romano, importante, tinha um status tremendo, enfim, né? Mas lá, né, não queria saber de religião, de igreja, enfim, né? Então sofreu por causa disso para dedéu, né? Sofreu, né? O outro equívoco da vida de Santa Mônica, né, foi quando nasceu Santo Agostinho. Não que o problema fosse o nascimento dele, pelo contrário, né? Mas ali foi um equívoco. Ela reconheceu mais tarde o erro que ela fez, né? Santa, mas reconheceu mais tarde o erro que ela fez. Talvez assim por medo, talvez para não contrariar o seu esposo, né? Ela não batizou Agostinho. Não batizou Agostinho. Não quis batizar quando era pequeno, né? Não quis batizar, talvez assim. Quando ele for grande, ele vai decidir, etc. Decidiu sim. Decidiu por uma vida, né? Estudou nas melhores escolas, porque a família tinha condições, enfim, mas viveu uma vida devassa, né? Santo Agostinho, desobediente, né? Dono de si, realmente assim um terror, aquelas crianças assim indomáveis, enfim, né? Em certo momento, assim, todas as outras crianças iam para a catequese, batizado, ela não batizou, teve a oportunidade lá na frente de novo, não quis, enfim, né? Dar o batismo para Agostinho. E aí, em um certo momento, lá estavam as crianças na catequese, lá brincando, lá ele estava todo deprimido, Agostinho, assim, enfim, e de repente ele viu lá as crianças brincando, cantando a musiquinha, olha, vem para a igreja, vem para Deus, etc. Aí ele no muro viu uma Bíblia lá, e ele abriu aquela Bíblia e foi lá, leu em Romanos, aquilo começou a mexer com ele, enfim, né? Os dois sempre tiveram muitos problemas, a mãe e o filho. Mãe e o filho, nossa, Santa Mônica sempre foi muito enérgica com ele, ou seja, o estilo de vida dele. Ele sempre foi um homem bonito, né? Uma pessoa bonita, bem vestida, né? Muito inteligente. Ele estudou nas melhores escolas, enfim, retórica. Então, para ganhar dele na conversa era muito difícil. Santa Mônica era simples, era a mais simples. Então, ele levava a mãe no papo, né? Entendeu? Assim, a mãe falava de Bíblia, de Deus para ele. Ele dizia, isso aí é papel, no papel você coloca qualquer coisa, né? Então, tinha embates, qualquer coisa, ele chegava assim, aquela vida devastada, desonesta, enfim. Ela dizia, aqui em casa você não dorme, vai aqui, para entrar na minha casa tem que ser assim. Então, os dois, num conflito muito grande, assim, né? Em certo momento, foram para a Itália, né? Lá de Tagaste, foram para a Itália, né? Em Milão. Em certo momento, ela entrou na igreja em Milão e estava assim, um bispo, muito querido, santo depois, né? Ambrósio estava lá, e ela estava lá naquela igreja, chorava. Ele chamou atenção e foi lá conversar com ela, né? E ela fez um resumo da vida de Agostinho, do filho dela, né? E aí o Ambrósio, Santo Ambrósio depois, né, falou assim que fica tranquila, que não há oração, né? Se não veio pelo amor, ele vai voltar para Deus, pode ficar tranquila que ele vai voltar para Deus pela força das lágrimas, pela força da... Então,
Essa mulher entendeu que a missão dela era trazer, depois tomou consciência do erro que ela fez em não ter batizado, etc., acompanhado a vida dele, enfim, mas ela rezou mais de 32 anos rezando, porque não queria morrer sem ver o filho, né, convertido para o catolicismo, né? Aquela vida devastada de Agostinho, né, muitas noitadas, né, e aí vocês entendem o resto, né, filho fora de casamento, etc., né, foi um filho aí, Deodato, enfim, acabou falecendo depois, mas assim, até que ela conseguiu a conversão desse rapaz, e o preço da vitória, depois de tanto sofrimento, veio assim em dobro, porque ela só queria a conversão dele. Depois ele deixou de lado essa vida, se converteu, se tornou um grande bispo, né? Um grande bispo. Ela queria só uma conversão e Deus me deu um bispo, ou seja, né? E ele reconhece depois dos escritos de Santo Agostinho, né? Tem um escrito muito famoso, As Confissões de Santo Agostinho, um livrinho, vale a pena ler, né? Tarde te amei, ele vai dizer para Deus, tarde te amei, te procurei lá fora, você estava dentro de mim o tempo todo, enfim. Então, nesse livro das Confissões, ele conta, né, um pouquinho da história do sofrimento da mãe dele, assim, ele a exalta, né, com aquela mulher guerreira, né? Então, Santo Agostinho reconhece todo o trabalho, todo o esforço, toda a oração, todo o sofrimento de sua mãe, Santa Mônica, né? Então, amanhã é dia de Santo Agostinho, né? Amanhã, então, não perca, eu falei agora Santa Mônica, então não perca as cenas dos próximos capítulos da história do filho, agora é amanhã, né? Então, amanhã não perca aí para a gente entender. Mas assim, a gente vê assim, a força da oração, né? A força da oração, a força da fé, a insistência. Tem coisas, né? Quem é mãe aqui, levante a mão. Levante a mão. Tem coisas, minha gente, assim, né? Que tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura. E acima de tudo, queridas mães, dobrem os vossos joelhos, né? Dobrem os joelhos. Tem um ditado assim que as mães que oram pelo filho dizem assim, para o filho estar de pé, a mãe tem que estar de joelho, né? A mãe tem que estar de joelho. Isso é uma grande verdade. A gente conversa com algumas mães aqui na nossa igreja, a gente vê o sofrimento que é para tentar, né, trazer o filho, entender o filho, conversão do filho, né? Colocar o filho na lei de Deus. Então, é a paciência, né, e a oração. Mas o Evangelho também nos vem dar uma grande dica aqui, uma grande dica. Ou seja, Jesus, ele, desde ontem e amanhã também, ele critica um estilo de vida que já não dá mais. Tem um estilo de vida que já não dá mais. Que Jesus, assim, ou seja, ou você se converte, ou você toma vergonha, ou toma consciência, né? Ou você vai ficar de fora, vai ficar fora. Graças a Deus a gente tem a oportunidade, essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós, nunca é para os outros, a palavra de Deus é para mim, é para você, né? Ou a gente toma consciência da importância, que a força que tem a palavra de Deus em nossas vidas, ou a gente está patinando num mundo de mentiras, de ilusão, e principalmente aquilo que abomina Jesus, a hipocrisia. Porque hipocrisia é viver mascarado, é ter duas caras, é fariseus hipócritas, vocês assim pagam o dízimo da hortelã, do dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, ou seja, são temperos, né? Hoje Jesus está falando dos temperos, aí, os temperos. Então, quem tinha plantação de tempero tinha muito dinheiro, né? Porque, poxa, mas tinha que pagar. Então, vocês pagam certinho isso, mas esquecem o principal, da lei. O que é? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Querem pagar o outro? Paguem, porque é da sociedade, mas não esqueçam disso, da justiça, da misericórdia, da fidelidade, né? Vocês são capazes assim de filtrar um mosquito, mas engole um camelo, ou seja, né? E Jesus termina dizendo assim, essa hipocrisia da aparência, ou seja, vocês se preocupam tanto com a limpeza do copo por fora, do prato por fora, aquilo que os outros veem, enfim, mas por dentro são sepulcros caiados, uma podridão. Então é isso que
o próprio Jesus hoje está dizendo para cada um de nós, então, cuidado, né? Cuidado com essa hipocrisia que a gente vê, dar uma de santinho, pagar uma de santinho, enfim, de rezador, enfim, mas assim, tendo uma atitude, perdendo o quê? Perdendo essa possibilidade de ser justo no dia a dia com as pessoas, perdendo essa oportunidade de ser misericordioso. O culpado sempre é o outro, enfim, de julgar o outro, de condenar o outro, né? E acima de tudo de perder esta fidelidade para com as coisas de Deus, para com a fé, a Eucaristia, os mandamentos, ou seja, a infidelidade da vida. Então o próprio Jesus está nos alertando, cuidado, esse estilo de vida já não dá mais, esse estilo de vida já não presta mais, ou seja, esses vícios do passado, os vícios antigos, ou a gente tem coragem de dar um passo, de abandonar esses vícios, assim, e dar um passo para frente, de querer mudar de vida, de querer superar, de querer crescer, de querer ser misericordioso, ser justo, enfim, ou senão a gente vai viver a vida, os anos passam, os anos chegam, enfim, a gente vai ficando velho, cabelo branco, e mesmo com os mesmos vícios, com as mesmas assim, as mesmas intenções, com a mesma rotina, com o mesmo estilo de vida. Então aqui Jesus nos convida hoje a gente dar um passo, para sairmos da hipocrisia, da falsa santidade, enfim, das máscaras, das aparências, para ter uma conversão que brota de dentro, que brota do coração, para a gente ser honesto e transparente diante de Deus. Então diga para aquela pessoa do seu lado, não se canse de fazer o bem, não se canse de seja justo, diga assim, seja justo, seja misericordioso, seja fiel, seja transparente, seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro, para que Jesus continue te abençoando sempre mais na tua vida. Amém? Que o exemplo de Santa Mônica também nos inspire nesta força de vontade de querer sempre buscar as coisas de Deus e não ter medo de rezar, mesmo nas tempestades da vida, rezar e confiar em Deus, porque a vitória chega. Amém?